Para onde quer ir? Como Bonita disse para fazer o que quisesse, Kirafat optou por perguntar em vez de decidir por conta própria, como fazia normalmente. Afinal, estava tentando agradá-la, e Bonita já deveria ter superado a irritação ou a raiva. Ela precisava entender que no mundo o número de pessoas com quem Kirafat agiria assim era muito pequeno. Não quero ir a lugar nenhum. Só falei por falar. Não há necessidade de você fazer minhas vontades. As sobrancelhas de Kirafat se contraíram novamente. Já havia perdido a conta de quantas vezes isso acontecera desde que encontrou Bonita. A jovem parecia ter um talento especial para irritá-la constantemente. E depois daquele beijo, não permito mais nada. Estamos quites. Eu te obriguei a pedir desculpas, e você me beijou. Na verdade, Bonita ainda achava que tinha escutado errado. Nunca esperou que Kirafat pediria desculpas tão facilmente, sem nenhuma arrogância. Por outro lado, Kirafat sentia como se estivesse sendo manipulada por alguém mais jovem. Eu não gosto disso. Não gosta de mim? Kirafat lançou-lhe um olhar intenso. Será que Bonita tinha ideia do que estava perguntando? Se eu começar a gostar de você, é você quem terá problemas. Por quê? Se quer tanto saber, então me faça gostar de você. Bonita franziu o senho. Não era sua função correr atrás ou forçar Kirafat a gostar dela. Mais do que isso, nem sequer queria saber tanto assim. Por que deveria se esforçar para algo incerto quando poderia apostar em algo mais previsível? E no momento, ela não tinha certeza se podia esperar qualquer coisa de Kirafat, já que não conseguia decifrá-la. Então não quero mais saber. Nem vai tentar um pouco? Gostar de alguém não era uma tarefa ou algo que seguisse um roteiro, pelo menos na opinião de Bonita. Se fosse para gostar de alguém, queria que fosse algo natural, sem precisar se esforçar para agradar ou fazer o que a outra pessoa gostasse. Se fosse para acontecer, seu coração saberia dizer. E por enquanto, Kirafat ainda era mais irritante do que alguém por quem valesse a pena se apaixonar. Não. É? Antes que pudessem continuar a discussão, o som de vozes alteradas do lado de fora do carro interrompeu a conversa. Os seguranças de Kirafat estavam trabalhando duro para evitar que a situação saísse de controle novamente. E não era normal que, de repente, um homem surgisse cambaleando em direção ao carro. Quando Bonita olhou para fora e viu quem era, seu coração deu um salto. Ficou tão tensa que Kirafat percebeu imediatamente que algo estava errado. Ela já tinha recebido relatórios sobre essa pessoa, mas nunca o tinha visto pessoalmente. Agora não havia dúvidas. Nem precisava de apresentações. Você o conhece? Kirafat perguntou de forma casual, mas, no fundo, queria saber como Bonita responderia. Ignoraria ou falaria a verdade? A resposta dela afetaria diretamente sua confiança. Se quisesse saber se podia confiar na mulher à sua frente, esse era um bom começo. Sim, mas se pudesse escolher, preferia não conhecer. Se soubesse que ao crescer, Cam se tornaria uma pessoa assim, alguém obcecado e sedento por possuí-la, alguém que a fazia sentir medo só de estar perto, teria preferido nunca tê-lo conhecido. Para ela, Ken nunca seria mais do que um amigo, e esse era o máximo que poderia oferecer. Mas Ken não parava de gritar e causar confusão. Bonita não podia simplesmente ficar parada enquanto ele atrapalhava todos ao seu redor, especialmente Kirafat. Você vai sair. Sim. Se eu não for, ele continuará chamando atenção para você. Peça para o motorista te levar de volta se quiser. Kirafat não respondeu nem concordou. Apenas observou Bonita sair do carro em silêncio. Assim que Ken viu Bonita, parou de gritar e abriu um grande sorriso, como se estivesse muito feliz. Mas não podia se aproximar dela, pois dois seguranças o seguravam firmemente pelos braços. Parecia uma cena saída diretamente de um drama da máfia. Quanto mais tentava escapar, mais impossível se tornava, e no final, era ele quem acabava machucado. As mãos daqueles homens eram pesadas e firmes como um alicate. Bo, por que sumiu assim? Sabe que tia Bua estava muito preocupada? Eu também fiquei te esperando aqui por vários dias. Liguei várias vezes e você não atendeu. Nós já conversamos sobre isso, não foi? Você ia largar a universidade e se tornar minha esposa, vivendo uma vida tranquila em casa. Como pode fugir assim? Bonita franziu a testa, pois nunca havia concordado com nada disso. Era tudo coisa da cabeça dele. De quem é aquele carro? Eu vi você entrar há um tempo e não sair mais. Fiquei preocupado que algo ruim tivesse acontecido. Então vim te procurar. Diga para esses caras me soltarem, Bo. Manda eles me soltarem e vamos para casa. Não vou ficar bravo por você ter fugido.
Quanto à tia Bua, eu resolvo tudo com ela. Volte para casa, Ken. Eu não vou voltar para lá. E sobre o que você disse, eu nunca concordei com nada disso. Você foi o único que tomou essa decisão sozinho. O jovem franziu o senho. Sua respiração ficou pesada de raiva. Ele já tinha se gabado por toda a vizinhança de que logo teria Bonita em casa, como sua mulher, servindo na cama. Agora, ela desaparecia e o fazia passar vergonha. Como assim eu inventei isso? Sua mãe pegou o meu dinheiro. A voz dura e o olhar ameaçador de Cam fizeram Bonita dar um passo para trás. Ela sentiu medo. Medo de que ele a levasse de volta para aquele lugar do qual tentava fugir. Então vá resolver com a minha mãe. Isso não tem nada a ver comigo. A sobrancelha de Ken começou a se contrair. Bonita estava mais teimosa do que nunca. Ela não se comportava como antes, parecia outra pessoa. Como assim não tem nada a ver? Ela é sua mãe? O tom alto de Ken ecoou pelo local, chamando a atenção de Kirafat, que abriu a porta do carro e saiu. Seu rosto belo exibia uma expressão severa, tornando a atmosfera ainda mais pesada. Bonita sentiu como se um peso esmagador caísse sobre seus ombros. Era humilhante que tudo aquilo estivesse acontecendo na frente de Kirafat. Ela não queria que a outra mulher visse esse lado ruim de sua vida, mas não tinha escolha. Sua vida nunca fora só feita de momentos bonitos. Ah, então é porque agora você tem uma milionária para te bancar? Por isso abandonou sua família? Quando Bonita não respondeu, Ken voltou-se para Kirafat e perguntou diretamente. Você sabe que essa mulher é minha esposa? Ken, Bonita exclamou, chocada. Como ele ousava dizer aquilo? Nunca houve nada entre eles, nem mesmo em pensamento. O que tem de tão divertido em tirar a esposa dos outros e sustentá-la? Acha que dinheiro pode comprar tudo? Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um dos guarda-costas de Kirafat deu um chute em sua perna, fazendo Ken cair de joelhos no chão. Em seguida, torceu-lhe o braço, arrancando um grito de dor. Me solta, porra! Ken lutou para se soltar, mas estava sem forças. Ele odiava admitir, mas estava sozinho. Se tivesse trazido seus amigos, aqueles seguranças teriam um problema real. Por que vocês estão se metendo em assuntos de marido e mulher? Cam, que besteira você está falando? Bonita gritou, exasperada. No entanto, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Kirafat a impediu, tocando-lhe o ombro e apertando levemente. A sobrancelha de Kirafat se ergueu ao perceber que o corpo de Bonita tremia, mas era de raiva ou de outra emoção? Levem-no daqui. Sua voz era fria e indiferente. Nem se deu ao trabalho de olhar para Cam. Sim, senhora. Se é tão corajosa, então manda me soltarem. Eu vou levar minha esposa para casa. Você só sabe falar bobagens sem usar a cabeça. Ou melhor, usa outra coisa no lugar. E ainda espera que eu seja dócil. Se Bonita é sua esposa ou não, se ela fugiu de casa ou não, nada disso me interessa. Mesmo que suas alegações fossem verdadeiras, isso não diminuiria o valor dela, e muito menos daria a você o direito de se sentir dono da vida dela. Fique longe da minha mulher. Cam gritou ao ver Kirafat puxando Bonita para mais perto, envolvendo-a em um abraço protetor. Ela fez algo que ele nunca fez. Eu nunca tive um marido como você, Ken. Bonita declarou alto e claro. E mesmo que eu escolhesse alguém para me sustentar, em troca de qualquer coisa que eu estivesse disposta a dar, sem tirar nada de ninguém ou fazer algo errado, eu não precisaria da sua permissão. A única permissão que importa é a minha própria. Kirafat virou-se bruscamente para encará-la. Essas palavras eram exatamente o que ela havia dito à irmã mais nova antes. O direito sobre o próprio corpo, mente e coração pertencia apenas a si mesma, a mais ninguém. Ela sempre pensou assim, mas nunca imaginou que um dia encontraria alguém que pensasse do mesmo modo. Bu, não faça isso. Ao ver a seriedade nos olhos da amiga, Ken falou em um tom suave. Se ela não aceitasse voltar com ele, se não cedesse, o que ele faria? Ele amava Bonita muito mais do que ela ou qualquer outra pessoa poderia imaginar. Volte, Ken, e não nos encontremos mais. Eu não vou. Bonita não poderia fazer Ken desaparecer, porque ele não a temia. Mas Kirafat podia. Ela não precisava tirá-lo deste mundo, bastava fazê-lo entender que deveria valorizar mais a própria vida. Isso já seria o suficiente. Me peça! Kirafat virou-se para Bonita e sussurrou suavemente. Ela estava disposta a ajudá-la, mas toda ação exigia um retorno. Não precisava ser grande, mas pelo menos que não fosse um prejuízo. O quê? Eu posso fazer com que ele pare de te incomodar para sempre. Me peça. Em troca de quê? Bonita sabia que não receberia ajuda de graça. Se bastasse apenas um pedido,
Os olhos de Kirafati não brilhariam como os de um lobo à espreita. Ela já tinha a resposta na mente, só queria ouvir a confirmação da própria Bonita. Se promessas vazias não significavam nada, Bonita sabia que essa regra não se aplicava à mulher à sua frente. Em troca da minha satisfação. Isso é muito vago, não acha? Me faça feliz da maneira que estiver disposta. Dessa vez, Kirafati não cometeria erros. Criou uma armadilha perfeita, esperando que Bonita saltasse nela por vontade própria. Se fosse assim, ela não poderia culpá-la depois. Afinal, desde o início, Kirafati havia lhe dado a escolha. Se ela queria ou não pular, era decisão dela. Bonita apertou os lábios. Seus olhos grandes voltaram a encarar a figura do antigo amigo. Então, tomou sua decisão. Está bem. Boa escolha, querida. Kirafati passou a mão suavemente pelos cabelos de Bonita antes de virar-se para seus seguranças e Cam. Seu toque era delicado, mas sua expressão agora era fria e calculista. Vocês sabem o que fazer, certo? Sim, senhora. O segurança segurou Cam pelos braços e o arrastou para longe. Enquanto isso, Kirafati fez um sinal para outra segurança que já estava de prontidão. Alguém tirou fotos minhas. Quer que eu resolva isso, senhora? Não. Deixe estar. Mas descubra de qual agência de notícias ou grupo essa pessoa faz parte. O olhar enigmático de Kirafati sempre fazia com que os outros hesitassem. Ninguém nunca sabia exatamente o que ela estava pensando. De volta ao carro, Kirafati e Bonita seguiram sem pressa. Ainda não haviam definido um destino. Você precisa trabalhar hoje? Estou de folga. Kirafati imaginou que ela se sentisse envergonhada pelo que acabara de acontecer. E claro, ninguém queria passar por uma situação como aquela. Todos têm segredos que preferem manter ocultos. Você não vai perguntar quem ele era? Kirafati poderia dizer que já sabia tudo, mas preferiu apenas balançar a cabeça em silêncio. Isso é um assunto seu. Ela sabia que seus funcionários não conseguiriam descobrir tudo. Apenas o básico. Quem era quem, suas personalidades e intenções. Para saber de verdade, teria que esperar que Bonita contasse por conta própria. Pode me deixar em qualquer lugar. Não quero voltar para casa agora. Eu não disse que ia te levar para casa? O quê? Bonita franziu as sobrancelhas, mas estava cansada demais para discutir. Sentia-se exausta, sem forças e profundamente envergonhada. Então me deixe na frente da universidade. Não precisa se envergonhar. Eu não me importo. O escândalo, as alegações de Cam, tudo o que ele havia dito, nada disso incomodava Kirafati. Ela não era do tipo que acreditava facilmente no que ouvia. Mas eu fiz com que as pessoas olhassem para você desse jeito. Não podemos controlar o que os outros dizem. Kirafati respondeu com a voz calma, trocando um olhar com o motorista antes de suspirar levemente. Isso é verdade, mas... Eu não me importo com o que os outros pensam de mim. Não posso me preocupar com todo mundo neste mundo. Bonita mordeu os lábios antes de assentir, sentindo-se um pouco mais aliviada. Kirafati realmente não parecia se incomodar com as palavras de Cam. Pelo contrário, ela agia como se aquilo não tivesse importância alguma. Agora você não está segura. O quê? Alguém está nos seguindo. Bonita se virou rapidamente para olhar para trás, mas com tantos carros na rua, era impossível saber se Kirafati dizia a verdade ou não. Por minha causa? Kirafati ficou em silêncio por um momento antes de responder. Em parte. Deve ser alguém tentando tirar fotos minhas. E agora, provavelmente, há imagens nossas juntas. O que devemos fazer se as fotos forem divulgadas? E eu não posso assumir essa responsabilidade. Eu não tenho nada. Sinto muito se causei algum problema para você com notícias falsas. Kirafati quis rir, mas conteve-se. Ela entendia que Bonita estava realmente abalada. Caso contrário, não teria essa reação. Normalmente, ela não era alguém que se curvava com facilidade. Exceto quando se tratava de trabalho. Se houver um lugar seguro, pode me deixar lá. Prometo que não vou causar mais problemas para você. Bonita abaixou a cabeça, resignada ao seu destino. Por isso, não viu o leve sorriso que surgiu nos lábios de Kirafati. Um sorriso que logo desapareceu quando seus dedos ergueram suavemente o queixo da jovem, obrigando-a a encará-la. Você tem parte nisso, mas não é sua culpa. Se quer mesmo assumir alguma responsabilidade, então haja normalmente. Ou então, comporte-se de maneira adequada para estar ao meu lado quando tivermos que responder a perguntas. E eu? Se as fotos forem divulgadas e você estiver nelas, então acho que será assim. Mas como eu poderia ajudá-la? Elas eram de mundos completamente diferentes. Se Kirafati tinha um elevador exclusivo para si, Bonita ainda precisava subir as escadas.
Kirafat tinha seu próprio carro, enquanto Bonita ainda pegava transporte público. Não se menospreze. A voz de Kirafat era firme. Ela queria que Bonita mantivesse a cabeça erguida, não importava a situação. Mesmo quando recebia um beijo dela ou quando era observada pelos outros, ela queria que Bonita não demonstrasse fragilidade. Quanto à sua pergunta sobre onde é mais seguro, minha resposta é: meu lugar. Vai querer ir? Não estou te obrigando. Hoje eu prometi que faria o que você quisesse, não foi? E o nosso acordo? Vou cobrar de você no momento certo. Você deveria me dizer quantas vezes ou por quanto tempo terei que cumprir esse acordo. Isso depende do tempo que você não quiser ver aquele homem. Então isso significa que eu teria que ficar com você para sempre? Eu não disse que impediria isso caso fosse necessário. E lembre-se, Babi, estando comigo, nunca baixe a cabeça para ninguém. Nem para você. O que quer dizer? Bonita mordeu os lábios, tentando afastar os pensamentos estranhos que surgiam em sua mente. Mas ao ver o olhar insistente de Kirafat, soube que não venceria essa batalha. Na verdade, desde que Kem apareceu, seu raciocínio parecia ter sido bagunçado por completo. Se eu estiver mais alta que você e olhar para baixo, isso conta? Kirafat franziu as sobrancelhas, incerta se havia entendido corretamente. No entanto, soltou um suspiro quente antes de responder. Se eu permitir que você fique mais alta do que eu, talvez.